Aqui é os bastidores do que vai ser falado, né? Que o Lázaro é o seguinte, ele quer gravar o vídeo, só que ele quer combinar antes e não vai colar, não vai ser combinado. Sim, aí eu quero compartilhar com o clube a experiência que eu tive ontem, né? Do grau de exigência ao ponto que o cliente chega. Mas aí, ó, calma. O que a gente vai falar agora, né? A gente vai abordar essas situações que acontecem muito com o cliente. E aí são situações muito inusitadas. Ontem o Lázaro foi numa obra, mas isso não é o primeiro cliente, mas é que esse cliente ontem chamou muita atenção. Ele foi numa obra visitar uma cliente que estava fazendo uma reclamação de um produto, né, Lázaro? Isso, ela comprou uma lareira com arquiteta. Que material que era? Uma lareira de mármore, né, da linha Prada. E a característica do material é ter veios, então tem todos os veios, né? E aí ela falou, ó, Lázaro, já falei com a sua gerente, já falei com a vendedora, eles já me explicaram todo o processo do material, que é natural e que o material é aquilo, mas a cliente não aceita. A arquiteta, né, que falou. Isso, a arquiteta falou. Sim. Aí eu falei, tudo bem, vamos marcar a reunião e eu vou até a obra para te dar atenção e verificar de fato o que está acontecendo. Aí ontem eu estive na obra. Gente, quando eu cheguei na obra, que eu vi uma lupa em cima da lareira, eu falei, agora eu tô arrumado. Tinha uma lupa. Sim, uma lupa. Quando ele me contou isso ontem, eu falei, gente... Porque assim, a gente já tá acostumado com um cliente exigente e a gente tá acostumado com um cliente que isso já não é mais nem exigência, né, Lázaro? Sim, é exigir o que não existe. Exigir o que não então, existe. O que a gente tem que fazer para se resguardar numa situação dessa? No ato da venda, a gente faz todo o processo. Quando se trata de pedra natural, pregar o cliente, ou se a gente tiver material no estoque, levar o cliente na fábrica, para o cliente aprovar o material, né? Tanto na fábrica, ou em depósito parceiro, ou solicita vídeo para o fornecedor, para o cliente aprovar. Mas o ideal é que a aprovação seja feita na fábrica. A pergunta é, mesmo o cliente aprovando a chapa na fábrica, o cliente ainda pode depois falar, eu não vi, não é a chapa que eu escolhi. Pode acontecer. Aí, pode acontecer. E aí o que é importante, gente? Quando se trata de pedra natural, material que tem veio, você pega um exemplo, uma chapa de um calacata natural. Esse material, o cliente quando ele visualiza a chapa, ele visualiza de uma forma. Quando o material é beneficiado, que é feito um lavatório, ele vai olhar de outra forma. Pô, sempre tem aquela pergunta, mas foi esse material que eu comprei? Uhum. Então é importante para o consultor de vendas orientar o cliente e falar para o cliente, olha cliente, quando corta, você vai visualizar o material cortado, mesmo que corta acompanhando os veios, talvez ele mude de alguma maneira, né? Até porque se a gente pega uma amostra pequena, aquela amostra pequena também não vai representar. Não funciona. Funciona. Uma pedra natural não funciona. A amostra pequena é apenas para uma referência para o arquiteto levar a tonalidade e fazer a composição que o arquiteto faz. Mas conta da mulher. Aí você chegou lá, a mulher... Aí eu cheguei lá, eu olhei a lareira, né? E essa cliente ela é acumuladora, né? Ela tem várias coisas no apartamento. Então o que estava menos pior, né, era a lareira. A lareira estava 100%. E eu olhei, gente, a colocação estava 100%. Isso acontece com a gente também, às vezes a equipe de instalação ir lá fazer uma colocação e a colocação não fica 100% e a gente tem que resolver o problema. Então eu olhei tanto o material quanto a instalação, estava tudo 100%. E a cliente falou que não quer aquilo, que ela vai entrar na justiça para resolver. E aí eu me posicionei com a arquiteta e é o que eu sugiro todos nós que tem marmoraria fazer. Mas assim, Lázaro, quando ela fala que não quer, ele já me contou, mas eu quero que ele conte em detalhes para vocês, porque esse relato é muito importante, porque vocês passam por isso também. Ela falou que não quer o quê? Ela olha o veio, aí ela acha que aquele veio é um defeito. É um defeito. Ela acha que é uma trinca. É uma trinca. E detalhe, ela veio aqui, ela provou. E aí, gente, são duas situações. Ou a pessoa não toma a decisão certa de escolher o material e agora está arrependida e está querendo agir, né, de má fé, ou eu não sei, né, aí a gente é marmorista, não é psiquiatra, mas tem que... Mas eu acho, você começa a pensar tanta coisa, por quê? Quando você olha, você fala, gente, não tem nada aqui, e você vê uma pessoa extremamente batendo naquela tecla, ou aquela pessoa, e você está instruindo a pessoa e a pessoa não está querendo aceitar aquilo, você pensa o quê? Que realmente a pessoa está querendo usar de má fé aquilo. Sim. Por algum motivo, que você fala, bom, não é possível. Ou realmente
ela tem problema. E assim, a gente explica todo o processo. Quando trata de mármore, somente gris Armani, esses materiais que vem aquela tela atrás, é um material que ele abre com facilidade, então ele abre somente no veio, e algum reparo a gente faz na própria fábrica. Pega o que a indústria faz, a gente consegue fazer até melhor aqui na nossa fábrica, colocando uma nova tela, colocando algo que não vai fazer com que o material abra durante o processo de manuseio, tanto na instalação, né, quanto durante o o beneficiamento. transporte, tudo. É um certo cuidado que a gente tem que tomar, porque o material, quando se trata desses materiais que são sensíveis, você tem que ter esse cuidado. Enfim, foi um processo que eu até compartilhei com a Gê ontem, que eu falei, o cliente está chegando a um ponto, porque assim, gente, quando o cliente exige o que é possível fazer, ok, a gente tem que fazer, a gente tem que entregar o nosso melhor. Agora, exigir o que não é possível, não tem o que a gente fazer. Então, nessa situação, não tem o que a gente fazer, o material está entregue, está tudo 100%. O que a gente tem que fazer para deixar o cliente confortável é o quê? É dar todo o suporte dele no pós-venda. Eu mandei a gerente lá, eu mandei a consultora de venda lá, eu fui até a obra e identifiquei que o problema não é nosso. Sim, aí uma coisa muito legal. Muita gente vai dizer que o pós-venda é deixar o cliente feliz. Nesse caso, deixar o cliente feliz é devolver ou tirar ou trocar o material de uma coisa que está 100%. Vocês entendem que é muito relativo essa questão? A gente não tá... Gente, a gente é uma empresa, uma marmoraria. A gente não tá aqui para trabalhar o psicológico e deixar o cliente feliz. A gente está aqui para entregar um trabalho bem feito. Isso vai gerar felicidade? Vai. Mas não é felicidade que a gente vende, né, Lázaro? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você for pegar todos os clientes que reclamarem e eles estarem errados, e você for trocar tudo, e você for viver fazendo isso, viver agradando mesmo que esteja tudo ok na sua parte, você não vai conseguir se sustentar. Então agora, por exemplo, o Lázaro vai compartilhar com vocês, nesse caso específico, qual que é o nosso posicionamento como empresa, né, Lázaro? Diante da arquiteta, diante da cliente. Todo pós-venda foi feito e mesmo assim a cliente quer que a gente faça algo que tá errado, né? Que não é o certo, foi entregue, tá tudo ok lá. Então qual que é o posicionamento? Agora eu vou mandar um e-mail para a cliente, com cópia para a arquiteta, passando todo o processo que foi feito e dando a obra dela como ok. Se ela for entrar... O próximo passo, o se ela próximo quiser passo, realmente... se ela quiser entrar na justiça para resolver, a gente vai ter que encaminhar para o departamento jurídico e ser tratado juridicamente. Sim. Esse é o passo, porque se toda empresa achar que é um problema nosso, vamos trocar, a empresa ela só tem um destino, é fechar. Então assim, nem Deus agradou todo mundo, não é a gente que vai agradar. Então a gente tem que fazer o nosso processo correto e entregar o que foi combinado. Não tem essa de falar, vou entregar simplesmente para deixar o cliente satisfeito. Então a arquiteta ela é parceira nossa, ela falou, Lázaro, eu sei que não tem nada, mas assim, ela até queria, eu até falei pro meu marido que eu queria pagar uma lareira para ela. Eu falei, você não tem que pagar, porque o que ela comprou foi isso. Então se ela tomou a decisão errada na hora de escolher o material, ela que tem que arcar com todo o prejuízo, não somos nós que tem que definir isso. Basicamente é isso. E essas situações, gente, elas são... Existem... A gente já pegou casos mais absurdos de cliente chegar aqui, fechar Preto São Gabriel e depois de instalado, virar e falar assim, acho que foi até um cliente que falou uma vez com você também, de virar e falar, então, mas eu olhei, na verdade eu queria branco. Então, tem situações até extremo do extremo, né? Não que essa não seja. E aí você tem que lidar. Talvez não seja o caso dessa cliente, né, de agir com má fé, que quer gostou do material, que quer trocar. Mas tem muitos clientes que tomam a decisão errada e aí eles começam a colocar um monte de defeito ou para querer ganhar um valor de volta, um valor de desconto, ou para querer a troca do material e coloca um monte de defeito no material. Teve uma situação num cliente que ele comprou um Carrarinha e aí a gente fez todo o material em Carrarinha, ele aprovou o material e ele falou, não, que eu não quero. Mandei também a gerente lá para verificar o que aconteceu. E eu fiquei sabendo, acho que ontem, que a gerente me falou, Lázaro, agora ele quer mudar para o Nanoglass. Então assim, ele já queria comprar o Nanoglass no início, né? Ele já queria. E aí ele tomou uma decisão devido a custo, né? Errado, custo mais baixo. E aí quando chegou o material, ele falou, putz, não era isso que eu queria. Então, de que maneira que eu faço agora para levar vantagem? Exatamente. Então assim, são coisas que vêm acontecendo, que vêm mostrando pra gente, que a gente fala, meu, era exatamente isso que o cliente queria, né?
Então, são situações que a gente tem que lidar no dia a dia, só que a gente tem que orientar a nossa equipe e tomar cuidado, porque um erro desse, dependendo da quantidade do material, Ou do tipo do material, a empresa toma um mega prejuízo, né? E não é só o prejuízo do material, né? É o prejuízo de todo o desgaste que gera para todo mundo. Uma informação errada, enfim. Então é muito importante que vocês fiquem espertos e fiquem atentos a isso. Não, a gente em nenhum momento aqui está falando, não vamos atender o cliente em nenhum momento, o cliente ficou... Não é isso. A questão é, existem casos extremos, existem casos que não há necessidade de troca, não há necessidade de reparo, e a gente tem que ficar esperto com isso, porque tem muito cliente que no meio do caminho vai se arrepender e ele vai querer passar essa responsabilidade para nós, para não arcar com nenhum custo. E ele vai fazer de tudo para colocar defeito em todo o processo, para achar defeito em todo o processo, para levar vantagem. Infelizmente tem muita gente que faz isso, e eu espero que você, como marmorista, não seja essa pessoa também. Porque não adianta a gente esperar do cliente, né, Lázaro, uma posição de valor se a gente, às vezes, como cliente, não age dessa maneira. Age enganando o fornecedor, age comprando uma outra coisa e querendo enganar a loja também, porque isso volta, viu, gente? Exatamente. E a importância de você fazer todo o processo correto na marmoraria. Então, se você não tiver um processo correto para se resguardar numa situação dessa, você acaba, mesmo que o cliente entre juridicamente, você acaba perdendo, porque simplesmente você foi lá e você não tem um processo que você seguiu. Uma coisa muito importante, né, que você falou. Primeira coisa que você vai fazer na volta é o quê? Documentar. Todo o processo do cliente ele é documentado, desde o momento que ele faz o pedido, ele recebe o projeto, entrega a obra. Então tudo isso é documentado. Essas visitas são fotografadas e são vias documentadas. Depois, mais um e-mail documentando. Tudo isso para se resguardar, às vezes nesse caso de uma cliente que está querendo entrar no jurídico, mas às vezes num cliente de falar, não foi isso que me falou aqui. Quando você documenta, você deixa tudo mais claro, tanto para você quanto para o cliente. Então tem que documentar tudo para se resguardar. Às vezes você está 100% certo num processo, porém você não documentou e aí o cliente já está usando de má fé e aí vai ficar a sua palavra contra dele, você vai se desgastar e resumindo, né? No final das contas a marmoraria se dá mal. Se não se resguardar, aí já viu. Ferrou, né? Ferrou. Certo, gente?